temos um assunto hoje predominando no noticiário, já desde ontem, que remete ao futuro. Futuro próximo, é bem verdade, não é aquele futuro que desaparece no horizonte ou que ainda não é percebido no horizonte, não. E também um outro assunto que remete ao presente, um pequeno conjunto de assuntos que remetem ao presente. O fato do futuro é a decisão ontem, ou a notícia ontem, de que o desembargador federal encarregado de fazer o voto como relator do processo em que Lula está condenado pelo juiz Sérgio Moro na Lava Jato a 9 anos e qualquer coisa de prisão, portanto a primeira condenação de Lula, única até agora, na segunda instância, no TRF da 4ª Região, esse voto ficou pronto. O desembargador em questão está sendo até cobrado ele foi condenado, me diz aqui o Bruno Venditti, a 9 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, tá? E está recorrendo dessa sentença, como é direito de todos os condenados em primeira instância, recorrendo em liberdade para que essa sentença seja anulada. O Ministério Público pode apelar pedindo aumento da sentença ou algum dos 3 desembargadores que vão julgar este caso na segunda instância, numa primeira etapa. Na segunda instância também podem alterar a sentença para cima, para baixo, mantê-la, arquivá-la ou confirmá-la. Enfim, as hipóteses são as mesmas que valem para qualquer processo, para qualquer julgamento. O desembargador federal que já produziu o seu voto, concluiu o seu voto como relator, que é o desembargador desembargador João Pedro Gebran Neto. Ele está sendo criticado pela defesa do Lula porque concluiu esse trabalho dele, esse voto como relator, num tempo que é quase 1/3, ou talvez mais de 1/3 do que ele costuma levar para preparar seus votos em outros processos da Lava Jato até aqui. Foram feitos levantamentos por alguns jornais, o Bruno Venditti acompanhou comigo, viu o levantamento do Globo. O levantamento do Globo diz que esse mesmo desembargador federal, nos demais processos que analisou no âmbito da Lava Jato, na condição de relator, ele demorou em média 353 dias. Já o Estado de São Paulo analisou processos, não sei qual dos 2 jornais está acertando no alvo. O Estado diz que a demora média de João Pedro Gebran Neto é 275 dias. Vamos ficar com a menor média? 275 dias superam quase 3 vezes os 100 dias que Gebran Neto levou agora para concluir seu voto em relação ao caso do Lula. E a defesa do Lula já está reclamando que foi uma apreciação célere demais, indicando um certo direcionamento, né, no andamento, na tramitação do processo. É um pouco paradoxal que o país inteiro, inclusive advogados, reclamem da lentidão da justiça e quando ela resolve ser célere, eles também reclamem dependendo da ponta em que estejam no processo, né? Dependendo do interesse específico do seu cliente. Isso é do jogo. Eu prefiro não me fixar nessa rapidez do desembargador e tratar do que vem em seguida. Porque, a despeito deste processo ter tramitado até aqui abaixo da média de tempo dos demais da Lava Jato, é importante abrir um parêntese para dizer que o senhor Gebran Neto também em outros 2 casos levou menos tempo do que a sua média para os demais. Ele levou 136 dias para elaborar seu voto sobre o caso de Eduardo Cunha e 121 dias para o caso do amigo do Lula, aquele empresário Bunlai, tá? Então, só para registrar que em outros 2 casos ele também ficou abaixo da sua média, não há uma excepcionalidade exclusiva nesse caso do Lula. Mas, em lugar de me fixar nisso, eu queria que vocês refletissem um pouco, ou refletíssemos juntos, sobre e daí? O e daí é que vem, que nos coloca diante desse horizonte de futuro visível. Há uma tramitação agora em torno dessa decisão que pode confirmar a condenação do Lula em segunda instância. Essa tramitação é a seguinte: o processo agora, o voto agora é apresentado ao juiz revisor, na mesma turma, que é a 8ª turma. Esse juiz revisor é o Leandro Paulsen, que costuma, pela média, concluir seus trabalhos como revisor em 30 dias. Isso jogaria o processo lá para fevereiro, porque agora nós teremos o recesso, fim de ano e tal, do judiciário, festas de fim de ano e tal. O judiciário começa a contar prazos processuais, pelo que a gente viu aqui, no dia 20 de janeiro. Então é muito provável
que a apreciação do desembargador Paulsen leve aí essa decisão dele para fevereiro. Depois, o terceiro juiz da turma recebe o voto já revisado, com as opiniões, enfim, as posições dos dois primeiros desembargadores, e este terceiro, que não tem prazo para decidir, ele tem autonomia para definir esse prazo, tem que também decidir o seu voto. Os 3 votos preparados, o presidente da turma, que é o Paulsen, ele marca o julgamento. E aí vem o julgamento. Ocorrendo o julgamento, dá-se o seguinte universo de possibilidades para o destino do Lula. Se os três desembargadores condenarem unanimemente, o Lula pode fazer a defesa do Lula pode recorrer ao STJ e, em caráter extraordinário, também ao Supremo Tribunal Federal. Isso diante de 3 votos coincidentes pela condenação, tá certo? Se houver um voto divergente apenas, Lula pode recorrer ao próprio TRF da 4ª Região, e aí esta nova apreciação do caso passa a ser feita pela mesma turma, que é a 8ª, mas com a participação de uma outra turma do mesmo TRF, que seria a 7ª. Então seriam 6 desembargadores federais para fazer o novo julgamento desse recurso ainda no âmbito do TRF. Nós estaremos, na melhor das hipóteses, já com o terceiro voto de agora, se o segundo voto vai ali para fevereiro, vamos colocar início de março, nós estaremos diante da possibilidade de um julgamento que vamos para março, para botar bem acelerado, junho, março, abril. Aí você tem recursos se a decisão não for unânime. Se for unânime, também tem recursos. Por que eu estou colocando esse monte de detalhezinho na história? Porque o horizonte indica o seguinte, minha gente, pelo trâmite do julgamento e os direitos de recurso concedidos a qualquer julgamento, a qualquer réu, é muito difícil que essa história esteja concluída em todas as instâncias aplicáveis até agosto do ano que vem. É pouco provável. Lembrando que temos em junho do ano que vem, um novo recesso, junho a julho. E temos a Copa do Mundo, e temos os dias feriados, e temos não sei o quê, e temos o carnaval no meio. Enfim, eu não estou enxergando a possibilidade de que esta condenação do Lula seja, se for o caso, consumada pelo rito do processo até o registro de sua candidatura em agosto, na Convenção Nacional do PT, etc. e tal. Não ocorrendo esta condenação em todas as instâncias, STJ, Supremo e tal, a candidatura do Lula vai ser formalizada dentro da legalidade, portanto, configurando aí um horizonte de Lula candidato a despeito de uma condenação que não surtirá o seu efeito para fins de excluí-lo da disputa eleitoral pela lei da ficha limpa. Então, eu vou insistir aqui num ponto, falando agora do futuro novamente, o futuro visível, que eu acho que é perda de tempo na análise de quem está pensando o que vai fazer com seu voto, pensando qual vai ser o cenário da eleição, não importa qual seja o cenário que você esteja construindo, para imaginar o seu futuro como eleitor, como cidadão, sei lá como que, imaginar que essa disputa eleitoral se dará sem o Lula. Agora, antes de começarem a escrever para mim, dizendo que eu estou torcendo, eu não estou torcendo nada. Eu quero que o Lula se arrebente, que o Alckmin se arrebente, que o Bolsonaro se arrebente, que os políticos se arrebentem, que os partidos se arrebentem, ok? Todos, sem exceção. Bota tudo dentro de um transatlântico, leva para o oceano, cheio de tubarão e afunda. Pronto, está dito. Agora, olhando para a realidade, que não é aquela que resulta dos meus desejos delirantes, a realidade indica o seguinte: Lula será candidato. Lula será candidato. E este cenário com o Lula candidato é o que precisa ser refletido pela população brasileira, pelos eleitores, pelas pessoas que estão interessadas em discutir a política,
para apontarem a si mesmas o que vão fazer com seu voto, se é isso mesmo que o país quer, a volta do Lula, com todo o discurso redencionista que ele está fazendo, redentor e tal, bababá, ou não, ou fechar a página, virar a página do ciclo petista, para o país encontrar novos caminhos, seja lá o que for, para um canto ou para o outro. Enfim, para resumir a história, não percam tempo, na minha modesta opinião, achando que esse jogo vai ser jogado em 2018 sem a figura do Lula no páreo. Lula estará no páreo eleitoral. Essa é a síntese do que eu queria falar diante do que está hoje. Porque todo mundo está achando o seguinte, como o relator foi rápido na apresentação ou na elaboração de seu voto, tudo indica que todo o processo tramitará de forma muito rápida e até agosto, antes da convenção, estará acabado em todas as etapas, incluindo recursos ao Supremo, ao STJ e tal. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Boto aqui minha língua na guilhotina mais uma vez, não vai acontecer. Pela dinâmica da justiça, pelos prazos, pelos recursos e tal. A defesa do Lula não é boba, tem demonstrado isso, é hábil e tal, é bem apetrechada, vai valer-se de todas as brechas e etapas possíveis para que esse processo se arraste por muito tempo. Isso é o futuro visível. Agora, vamos olhar para o presente. No presente, 3 coisas rapidamente estão aí na ordem do dia, e eu recomendo que a gente dê um pouco de atenção ao presente, enquanto o futuro se desenha um pouco indefinido. No caso presente, temos uma discussão no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República. A procuradora Raquel Dodge entrou com um recurso, uma petição, não sei o nome do procedimento, junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo reveja, derrube ali a decisão de Gilmar Mendes, que pela 3ª vez soltou o cliente do escritório de advocacia de sua senhora, de sua esposa, e pai de uma jovem ou de um jovem de quem ele foi padrinho de casamento com a mulher e tal, portanto, pessoas da relação comercial, profissional e familiar do próprio ministro Gilmar Mendes, que foi aquele Jacó Barata, o chefe da máfia dos ônibus no Rio de Janeiro. Por 3 vezes o Gilmar Mendes, apesar dessa relação toda que eu expus, que é notória, monocraticamente botou esse mafioso nas ruas, depois de juízes do Rio de Janeiro, Polícia Federal e tudo mais, terem mandado prender e tal, com uma abundância de provas monumentais. Hoje tem gravações aí, a Folha de São Paulo está dando matéria sobre gravações desse cara, aumentando o valor de propina dentro da máquina pública do Estado, uma coisa escandalosa. O cara é um mafioso mesmo, barra pesada, e o Gilmar soltou 3 vezes. Que o Dodge foi para o Supremo e disse, não dá. Tem um dado técnico, segundo ela, quem deveria decidir essa questão agora era o Dias Toffoli e não o Gilmar. O Gilmar atropelou, tal, segundo ela, Então, esse assunto é um assunto de hoje, gente, que a gente precisa ficar atento e cobrar do Supremo Tribunal Federal uma decisão em relação às coisas que o Gilmar Mendes está fazendo lá dentro. Num outro terreno, também presente, Gilmar Mendes e Raquel Dodge também estão emitindo posições diferentes, divergentes, sobre a manutenção da decisão do Supremo que manda prender condenados em 2ª instância. Gilmar, que votou a favor dessa decisão do Supremo na primeira votação lá atrás, em 2016, se não me falha a memória, agora talvez os efeitos da decisão tenham chegado perto demais de pessoas que Gilmar entende que são imunes à prisão, então ele mudou. Ele agora é radicalmente contrário à decisão na qual ele mesmo votou, de prender condenados em 2ª instância. Condena na primeira, recorre em liberdade como Lula. Condena na segunda, vai em cana. É o que vale em vários países do mundo. O Gilmar está argumentando que as prisões feitas aí em caráter temporário, provisório e tal, estão ficando permanentes, então que não tem sentido manter esse instituto da prisão obrigatória em 2ª instância, que isso pode acontecer, mas não é obrigatório que aconteça. Enfim, está relativizando esse instrumento que Raquel Dodge, por seu lado, considera fundamental para dar andamento, celeridade, efetividade às operações de combate à corrupção. Então temos um embate na questão específica do Jacó Barata e temos um outro embate na questão relacionada à efetividade da prisão em 2ª instância. Esses 2 assuntos, um pelo caráter exemplar simbólico do Barata e outro pelo caráter processual específico, são assuntos que a gente deve ficar atento aí no presente. Enquanto botamos alguma energia para pensar no futuro, mas isso está acontecendo já. E o terceiro caroço de feijão no presente, aí para misturar na feijoada, é a seguinte: Gedel Vieira Lima
foi apresentada ali oferecimento de denúncia, né, de condenação, enfim, a Polícia Federal apresentou pedido de denúncia contra ele por crime de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Curiosamente, não entrou o crime de corrupção. Por alguma razão que eu não consegui entender, botaram o Gedel, o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal, e a mãe dos dois, a mamãe Metralha, os três e mais uma galera, estão agora denunciados por corrupção, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, uma quadrilha familiar, liderada pelo gordinho Gedel, mas que tem um deputado federal no jogo e uma velhinha também, uma senhorinha. A família que rouba unida permanece unida. Vamos ver agora se pelo menos neste caso, a despeito da ausência de uma denúncia por corrupção, que envolve um flagrante com 51 milhões de reais dentro de um apartamento, produz alguma consequência. Porque se esse aí não produzir também, eu não sei onde é que a gente vai parar, ok? Vamos lá.